E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos programar em C hoje, né? Um tempo atrás eu comecei aí a fazer uma série de programação em C, só que eu acabei não terminando, né? Eu acabei não dando continuidade, mas eu tô com um tempo livre aí, vamos que vamos, né? Eu tô abrindo aqui o Code Blocks, tá, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês operadores aritméticos e como é que a gente faz, assim, operações aritméticas, soma, divisão, multiplicação, subtração, declara variáveis, como é que a gente printa, como é que a gente lê comandos, assim. Hoje vai ser uma aula bem básica, mas que é base, né? Senão não chamaria básica. É uma aula bem básica, assim, para toda linguagem de programação. Toda linguagem de programação, seja C, JavaScript, Java, C++, qualquer linguagem de programação, você vai ter comandos de entrada, né? Que a gente vai ler os valores das nossas variáveis de algum jeito e a gente vai imprimir isso para o usuário de algum jeito, tá? Então vamos aí, vamos apertar File, New, Project, Console Application, Go, Next, a gente vai fazer em C. Aqui a gente vai colocar, a gente vai especificar, né, uma pasta para salvar os nossos projetos. Eu vou salvar aqui nessa pasta YouTube. Aqui eu vou criar o projeto em entrada, saída, né, IO, tutorial, next, finish. Então aqui a gente criou o nosso projetinho. Aqui a gente tem o nosso main.c, que é o nosso arquivo principal, né? A gente vai começar a execução do programa a partir dessa função main. Então você tem que ter essa função main aqui. Esse return zero aqui, ele só quer dizer que você está retornando zero, né? Isso daqui é padrão, a gente pode excluir isso. Ele serve geralmente para mostrar que o nosso programa não teve erros. E aqui a gente tem um printf hello world, que se a gente apertar F9 aqui, né, que é o compile and run, vamos ver aqui, build and run no Windows, a gente aperta F9, ele vai compilar o nosso código, exibir a mensagem hello world. Aqui a gente tem um caractere /n, que ele vai ser o responsável por quebrar essa linha aqui. E aqui ele vai aparecer process return 0 e etc. Que é justamente o retorno ali que a gente tinha visto, né? Se a gente voltar ao return, colocar 1, a gente compila de novo, process returned 1, ok? Então a gente usa essa flag aí para ter um controle do nosso projeto. Mas isso não vem ao caso para agora, né? A gente pode excluir isso. Essa standard lib aqui a gente pode excluir e a gente só deixa aqui include standard io.h, certo? Essa standard io, ela é responsável pelos comandos printf, scanf e vários comandos aí básicos, né? Comandos primordiais aí da linguagem C. Então essa biblioteca aqui basicamente em todo projeto a gente vai ter, porque a gente sempre vai ler e sempre vai escrever alguma coisa para o usuário. Então aqui a gente vai declarar algumas variáveis do tipo inteiro, né? A gente vai trabalhar nesse vídeo só com inteiros, no próximo vídeo eu mostro float, depois char, mas é basicamente a mesma coisa, a ideia é a mesma, tá? Então a gente vai declarar uma variável A e uma variável B aqui. Quando a gente declara essas variáveis, a gente está reservando um espaço na memória do nosso computador e a gente está alocando, né? A gente está alocando espaços e cada variável dessa tem um endereço, né? A gente consegue se referenciar essas variáveis por um endereço. Então aqui se a gente quiser, por exemplo, guardar um conteúdo na variável A, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai mandar o usuário digitar um valor a partir do comando printf, né? Digite o valor de A. E aí a gente vai usar o comando scanf. Scanf, como a gente está trabalhando com inteiros, a gente vai usar o %d aqui para ler o valor. A gente vai colocar vírgula e comercial, que a gente está se referindo ao endereço da variável A. Então aqui a gente vai guardar um inteiro
no endereço de A aqui. E até que o usuário não digite, né, esse valor, a gente não vai para o próximo passo, né, porque C é uma linguagem procedural. Então a gente vai executando linha a linha aqui do nosso código. Então vamos supor que o usuário digitou A, aí a gente tem printf digite B. E aí a gente usa o scanf %d também, vírgula, e comercial B. E aí a gente já tem o valor lido de A, o valor de B. E agora a gente pode fazer, né, operações aritméticas com o A e com o B, certo? Então vamos supor que a gente queira imprimir aí quanto é A mais B, A menos B, A dividido por B, A vezes B, A ao quadrado e só, né? Pra gente ir raiz quadrada também, porque eu vou deixar um exercíciozinho aqui depois desse vídeo para vocês. Aliás, o exercício eu vou deixar na última aula aí dessa série. Aliás, na última aula aí dessa primeira etapa, né? Que é entrada, saída e tipos de variáveis, que vai ser fazer um programa que resolve uma equação de segundo grau, mas isso não vem ao caso agora, tá? Bom, então vamos aqui, vamos fazer printf A mais B. A gente vai ter um valor só, né? Então a gente vai A mais B é igual a %d. Quando a gente coloca esse %d aqui, a gente vai imprimir um valor, né? Aqui nesse %d. Então a gente vai colocar simplesmente %d e %d aqui. E o printf aceita quantos argumentos a gente quiser, né? A gente pode ver aqui na definição dele. Aqui a gente tem uma string, né, que seria o que a gente quer printar, e aqui os argumentos dele, que vai ser o que a gente vai concatenar aqui, né, o que a gente vai substituir no lugar desse %d. Então aqui a gente quer printf A, aqui a gente vai colocar o valor que a gente leu de A, na segunda o valor que a gente leu de B, e na terceira a gente vai simplesmente colocar A mais B. Que aqui ele vai fazer essa operação A mais B e jogar nessa variável aqui. Aqui, para a gente fazer A menos B, eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Aqui eu vou acrescentar, melhor, eu vou colocar aqui embaixo mesmo, para mostrar para vocês que a gente pode, né? Ao longo da execução do nosso programa, a gente pode declarar variáveis. Por exemplo, int resultado, eu vou colocar int subtração aqui. Certo? E nessa variável aqui, a gente está declarando ela nesse ponto aqui do nosso código. E a gente quer imprimir o valor de A menos B. Só que a gente vai atribuir para essa variável subtração o valor de A menos B. Para a gente não precisar, né, fazer essa operação aqui dentro da chamada do printf. Então, a gente vai fazer printf %d menos %d. Então, A, B, a gente está fazendo A menos B, igual a... Aqui a gente vai usar o caractere /n para pular a linha, tá? Basicamente, a gente só está quebrando a linha aqui e imprimindo A menos B na outra linha. E aqui, ao invés de fazer A mais B aqui, a gente simplesmente escreve subtração dessa maneira aqui. Que aqui a gente está imprimindo A menos B igual, aqui a gente faz %d, né? E exibe aqui o resultado da operação. A gente poderia ter colocado essa variável aqui em cima. Eu vou... Bom, eu não vou não. Então aqui a gente tem A menos B aqui exibido. Agora vamos supor, né, que a gente queira fazer a multiplicação. A gente pode guardar essa multiplicação em uma variável ou pode fazer A vezes B na chamada do printf. Agora eu vou fazer aqui em cima, simplesmente para mostrar para vocês, multiplicação. Aqui a gente está declarando essa variável nesse ponto aqui, né? Ela não tem nada dentro dela. E agora, para a gente atribuir um valor para essa multiplicação, o que a gente vai fazer é simplesmente chamar a variável multiplicação igual a A vezes B.
a gente usa o caractere asterisco aqui para fazer a vezes b, e a gente guarda aqui na multiplicação. Repara que aqui eu não usei o int, certo? Porque aqui eu não estou declarando a variável. Se eu usar o int, vai dar um problema porque ela já está definida aqui em cima. Certinho? Então aqui eu vou dar um /n, e novamente aqui, né, eu vou dar um printf, a vezes b, multiplicação, ok? Aqui ele vai exibir a vezes b. E por fim, a gente vai imprimir o valor da divisão, certo? O valor da divisão pode causar algum problema para vocês. Imagine que a gente colocou 5 e 2 aqui. O resultado da divisão seria 2,5, certo? A gente está dividindo 5 por 2 e a gente vai ter 2,5. E 2,5 é um valor que só pode ser exibido como ponto flutuante, né? A gente vai exibir, se a gente mandar ele mostrar A dividido por B aqui, ele vai printar 2. E nesse vídeo eu vou deixar assim, e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os pontos flutuantes, ok? Então aqui eu vou manter a operação na chamada aqui do printf, e eu estou deixando ele como inteiro, certo? E aqui no final eu vou fazer essa chamada aqui getChar, que é um comando que ele vai esperar você digitar alguma coisa, tá? Simplesmente para ele não mostrar tudo isso daqui e fechar o nosso programa. Vamos ver como é o getChar aqui, como é o protótipo, né, do getChar. Ele não tem nenhum argumento, né? Então a gente só vai colocar getChar aqui, vai apertar F9, build and run, valor de A eu vou colocar 5 e o valor de B eu vou colocar 2, como eu já tinha falado, né? Então olha só, ele fez algumas operações aritméticas aqui pra gente. Ele fez 5 mais 2 igual a 7, tá certo. 5 menos 2 igual a 3, tá certo. 5 vezes 2 igual a 10, tá certo. E 5 dividido por 2, como eu já tinha falado, ele deu 2, porque ele só vai pegar a parte inteira, né, da operação. Bom, pessoal, por esse vídeo aqui é só isso. Esse getChar aqui acabou não tendo tanta utilidade, né, porque ele vai imprimir tudo e vai finalizar o programa. Se a gente colocar qualquer outro valor aqui, a gente espera que ele faça, né, a conta. Aqui ele vai fazer certinho, 6 vezes 7, 6 dividido por 7, ele vai dar 0. No próximo vídeo a gente vai falar disso. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, deixa aquele like. Se é o primeiro vídeo que você está vendo aí no canal, se inscreve e continue acompanhando aí. Isso daqui é uma série de programação básica que eu vi que bastante gente está com dificuldade, aí, bastante gente não conhece conceitos de programação e acaba pensando, né, que escreveu o código lá do joguinho que eu fiz. A pessoa pensa que está tudo certo, só que na verdade a pessoa acaba errando o código, acaba cometendo erros assim conceituais mesmo. E a gente vai trabalhar para corrigir isso aí, beleza? Então, vou ficando por aqui. Falou, valeu e até o próximo vídeo.